Terceira Era, capítulo 17b, a geografia de Mordor. Yo! Sejam bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa Gigante e hoje nós vamos desbravar a Terra de Mordor. Essa terra maravilhosa e hospitaleira, conhecida como Mordor, ou a Terra Negra, fica no sudeste da região oeste da Terra-média. Mordor foi formada a partir de erupções vulcânicas massivas e já tinha esse nome antes de Sauron morar lá, devido à sua geografia. Durante a maior parte da Segunda e Terceira Era, Mordor foi governada por Sauron, o principal servo de Morgoth, que deu continuidade ao trabalho de seu mestre. Essa região foi o lar e principal base de operações do Senhor do Escuro em suas tentativas de conquistar toda a Terra-média. Mordor era cercada por três cordilheiras enormes pelo norte, oeste e sul, formando um retângulo incompleto, o que se tornou uma defesa natural para as forças de Sauron. Enquanto Sauron estava ativo, apenas em duas ocasiões a Terra Negra foi invadida pelos povos livres da Terra-média, e essas foram durante a Batalha da Última Aliança, no final da Segunda Era, e alguns milênios depois, por Frodo Bolseiro e Samwise Gamgee. O nome Mordor pode ser traduzido para Terra Negra ou Terra Preta em Sindarin, e por coincidência ou não, Mordor significa sombras em Quenya. Porém, o calque original de Mordor em Quenya ficaria Morinore ou Morinor, os mesmos utilizados para descrever a Terra Negra, que fica ao sul de Arda, além da Terra-média. Mas além do nome Mordor ter duplo significado nas línguas criadas por Tolkien, assim como em vários outros exemplos, temos também as inspirações em línguas do mundo real. Mordor, com esse D bizarro aí, que tem alguma relação com fonética de como a letra é pronunciada, enfim, para mais informações procura um linguista. Significa pecado mortal em inglês arcaico, que no inglês atual virou murder, ou, no bom e velho português, assassinato. Outra possível inspiração é que Mordor também é um nome citado em algumas mitologias nórdicas para se referir a uma terra onde os cidadãos praticam o mal sem saber, um comportamento imposto a eles por uma sociedade criada para este propósito. Por fim, segue um rumor de que Tolkien, ao criar a Terra de Mordor, teria se inspirado no vulcão da ilha Stromboli, ao norte da costa da Sicília, na Itália. E para finalizar essa introdução, que já está mais longa do que deveria, eu sinto a necessidade de fazer um último adendo aqui para informar vocês de que a proximidade entre a Montanha da Perdição e a Fortaleza de Barad-dûr, em Mordor, que você observa nos filmes do Peter Jackson, não é canônica, porque esses dois locais estão a vários quilômetros de distância. Calcula aí você mesmo, no seu mapa com escala em milhas nos livros da trilogia de Senhor dos Anéis, o quão longe eles estão um do outro. Então aquelas belas tomadas em Mordor seriam impossíveis, mas eu particularmente não me importo nem um pouco com essa adaptação, já que ela serve para unir as duas histórias, do Frodo e do Aragorn, em uma única conclusão, de uma forma visual, sabe, que é o ponto forte da mídia cinema, né? Bem diferente daqueles fantasmas que ele decidiu enfiar nos campos de Pelennor, tirando totalmente o peso da batalha épica que aconteceu ali antes e tornando desnecessário todos os sacrifícios dos personagens. Mas enfim, tirando esses detalhes, todo mundo sabe que os filmes são incríveis e eu tenho certeza que, assim como eu, a maioria de vocês foi apresentado a esse universo maravilhoso por eles, então não tem muito do que a gente reclamar, né? Mas agora chega de enrolação e vamos à geografia da Terra Negra. Bom, como eu disse, Mordor era protegida em três lados por cordilheiras, arranjadas de uma forma quase retangular. Ao norte, temos a Zered Lithwi, que do Sindarin traduz para Montanhas das Cinzas, que separava Mordor de Rhovanion. Essa cordilheira tinha aproximadamente 500 milhas de leste a oeste. Uma cadeia de montanhas se desprendia do resto da cordilheira ao sul, dentro de Mordor, e dividia o planalto de Gorgoroth da região de Lithlad. Outra cordilheira menor, também virada para o sul, invadia a Terra Negra e terminava na terrível fortaleza de Barad-dûr. A ponta oeste das Montanhas das Cinzas se encontrava com as Montanhas das Sombras e a abertura entre as duas cordilheiras era a região conhecida como Udun. As Zered Lithwi eram ásperas e inóspitas, descritas como sendo compostas por picos quebrados e cumes estranhos. E as montanhas em si possuíam uma coloração negra acinzentada como cinzas vulcânicas. Encarando o oeste, nós temos Ethel-duath, que do Sindarin traduz literalmente para cerca externa sombria, ou como elas são mais conhecidas, as Montanhas das Sombras. Ethel-duath se encontrava com Ered Lithwi no noroeste, como eu já falei, e a cordilheira se estendia por toda a fronteira oeste de Mordor, fazendo uma curva ao sul e seguindo para o leste. Havia apenas duas passagens pelas Montanhas das Sombras. A passagem inominada que corria entre Minas Morgul e Mordor, e a passagem de Cirith Ungol, bem ao lado.
E se você quiser saber mais sobre Minas Morgul ou Cirith Ungol, confere lá o vídeo de geografia de Gondor que eu fiz, onde eu entro em mais detalhes sobre isso. A única entrada para Mordor, largo o suficiente para se atravessar com um grande exército, era Moranon, onde ficava o Portão Negro ao noroeste, em Udun. Mas, aparentemente, pequenas tropas conseguiriam se afunilar e passar devagar pela passagem nominada em Minas Morgul. Já a passagem de Cirith Ungol era extremamente inacessível, pois envolvia subir e descer uma estreita e vertical escadaria rudimentar cravada na pedra nua, o que tornava impossível o transporte de tropas, quanto mais o de cavalos e carroças. Para dificultar ainda mais, ali vivia uma aranha gigante chamada Laracna, cria de Angolianth, e a passagem era guardada dia e noite pela fortaleza de Cirith Ungol. Uma pequena cadeia de montanhas se desprendia de Efelduath para o leste, marcando o fim do Planalto de Gorgoroth. E outra fortaleza nas Montanhas das Sombras era Durthang, que ficava na parte norte da cordilheira. Durthang era originalmente uma fortaleza de Gondor, construída no início da Terceira Era após a derrota de Sauron na Batalha da Última Aliança. Ela servia para vigiar o Portão Negro e impedir que as forças de Sauron voltassem à Terra Negra. Acontece que durante a Grande Praga, Gondor precisou chamar seus soldados de volta a Minas Tirith, e Durthang ficou abandonada, e Mordor desprotegida. Dessa forma, as forças de Sauron puderam retornar à fortaleza que se tornou um posto avançado dos orcs. Durante a Guerra do Anel, aqui em Durthang, uma tropa de orcs se encontrou com outra tropa que marchavam ao leste, e Frodo e Sam faziam parte desse bando, obviamente disfarçados, forçados a marchar por um tempo até que conseguissem escapar sorrateiramente. Ao noroeste de Mordor, no encontro das cordilheiras, havia a região de Udun, um vale profundo que possuía duas entradas, uma voltada para Hovanion e outra na entrada para o Planalto de Gorgoroth. Aquela que se virava para o noroeste se chamava Moranon, que em Sindarin significa Portão Negro. O Portão Negro de Mordor foi construído por Sauron para guardar a abertura entre Ered Lithwi e Efelduath, conhecido como Cirith Gorgor. Tratava-se de um portão de ferro, aço e pedra, gigantesco e praticamente intransponível. Após a derrota do Senhor do Escuro na Batalha da Última Aliança, os homens de Gondor construíram duas torres de vigílias em cada uma das pontas do portão. Porém, após o retorno de Sauron a Mordor na Terceira Era, orcs tomaram esses postos, que ficaram conhecidos como as Torres dos Dentes, ou os Dentes de Mordor, Carcost e Narcost. Em frente ao Moranon, do lado de fora de Mordor, havia Dagorlad, uma planície desértica onde várias batalhas importantes aconteceram. Mas voltando um pouco, ao sul, na fronteira entre o Vale de Udun e o Planalto de Gorgoroth, ficava Carak Angren, que em Sindarin significa Boca de Ferro, ou Eisenmouthi, uma passagem estreita entre a Ered Lithwi e a Efelduath. Essa passagem era fortificada por fortalezas e torres de vigília, além de uma muralha que bloqueava todo o vão entre as cordilheiras. No sopé da muralha, havia um dique escavado para ampliar ainda mais as suas defesas, que era cortado por uma única ponte. Além de Udun, ficava o Planalto de Gorgoroth, uma terra negra e desolada, onde chamas saíam constantemente de fendas na terra e fumaça se entrelaçava e pairava sobre as alcovas pelo terreno irregular. No sopé do último pico da cadeia de montanhas que se desprendia de Ered Lithwi, no Planalto de Gorgoroth, havia a terrível fortaleza de Barad-dûr, que em Sindarin significa Torre Negra. Esse era o principal refúgio de Sauron, conhecido no idioma negro como Lugburs, que significa Fortaleza Negra. Ela ficava a 30 milhas de distância da Montanha da Perdição e a 100 milhas do Portão Negro. Duas estradas saíam de Barad-dûr, uma que ia em direção ao Portão Negro e outra que ia em direção à Montanha da Perdição. E essa última saía pelo portão oeste da fortaleza, passava por um abismo, depois pela planície no entorno da montanha, até chegar à sua entrada sombria na Câmara de Fogo, onde um anel foi destruído. Barad-dûr foi a maior fortaleza construída após a queda de Angband, e foi fundada sobre um imponente trono de ferro na montanha, acima de imensuráveis poços escavados na terra.
Uma fumaça negra envolvia a fortaleza, tornando-a mais escura do que já era naturalmente. Barad-dûr era extremamente forte e possuía incontáveis torres gargantiais, muros de ferro e estações de batalhas, feitas de substâncias indestrutíveis. Ali haviam portões escancarados, grandes prédios e calabouços com terríveis prisões subterrâneas. Sauron iniciou a construção de Barad-dûr no ano 1000 e a concluiu no ano 1600, ambos da Terceira Era, com o poder do seu recém-forjado Um Anel. Porém, ao final da Segunda Era, a Última Aliança conseguiu invadir as planícies de Gorgoroth e fazer um cerco a Barad-dûr que durou 7 anos, até que Sauron se viu obrigado a sair e encontrar sua perdição pelas mãos de Gil-galad e Elendil. Dessa forma, as torres e prédios de Barad-dûr foram destruídos, mas suas fundações permaneceram, tendo em vista que estavam protegidas pelo Um Anel, a qual Isildur optou por não destruir. Sauron então mais tarde retornou e se estabeleceu na fortaleza de Dol Guldur, até que o Conselho Branco atacou e o expulsou de lá em 2941 da Terceira Era. O Senhor do Escuro retornou a Barad-dûr e, junto aos Nazgûl, começou a reconstruir sua terrível morada. A fortaleza voltou à sua forma negra e imponente, com a adição de uma alta torre onde, no cume, o olho de Sauron habitava. Lá, ele permaneceu até que Um Anel fosse destruído, removendo assim a proteção milenar que Barad-dûr possuía, permitindo que fosse invadida e completamente destruída pelas forças de Gondor, Rohan e dos Dúnedain do Norte. Também no Planalto de Gorgoroth temos Orodruin, que é Sindarin para Montanha Flamejante, mais conhecida como a Montanha da Perdição. Trata-se de um vulcão que se erguia solitário em uma planície vazia, a aproximadamente 4.500 pés acima do solo. Perto de seu cume havia uma entrada construída pelo próprio Senhor do Escuro, conhecida como Samath Naur, ou Fenda da Perdição. Esse portão levava para um planalto de pedra dentro do vulcão, suspenso acima de seu fogo central, e ali ficava o workshop de Sauron. Foi nessa câmara flamejante que Sauron forjou o Um Anel, e também onde Frodo Bolseiro o destruiu. A Montanha da Perdição foi a razão de Sauron ter escolhido a Terra de Mordor como sua morada, pois ali ele poderia utilizar o fogo advindo do coração da Terra para suas feitiçarias e forjas. A Montanha da Perdição entrou em erupção no ano 2954 da Segunda Era, simbolizando o retorno de Sauron à Terra-Negra, o que fez com que os habitantes de Ithilien abandonassem suas casas, fugindo apavorados. Desde então, o terrível vulcão cuspiu fogo constantemente durante toda a Guerra do Anel, até fazê-lo pela última vez quando Um Anel foi destruído. A oeste de Barad-dûr e da Montanha da Perdição havia a planície de Lithlad. Essa terra desolada e inóspita estava sempre coberta de cinzas e era bastante infértil, tendo como vegetação apenas um espinhal afiado e cinzento chamado de Brambles. Indo agora para o sul, nós temos a região de Nurn, que significa triste em Sindarin. Nurn era bem mais fértil do que as outras regiões de Mordor e vegetação crescia aqui. Isso se dava devido às cinzas que saíam da Montanha da Perdição e eram carregadas até Nurn pelo vento, deixando a terra fértil o suficiente para permitir a agricultura. E devido às plantas e ao clima, a região era úmida o suficiente para manter o mar interno de Nurnen, que em Sindarin significa água triste. O mar interno era alimentado por 4 cursos de águas denominados que atravessavam a maior parte de Mordor. Suas águas eram salgadas e, portanto, não eram potáveis, mas a região à sua volta, Nurn, possuía plantações o suficiente para alimentar todo o exército de Sauron. Esse lugar era originalmente habitado por homens que, após a chegada de Sauron, foram escravizados. Durante o curso da história, além de seus nativos, Nurn se tornou a moradia de muitos prisioneiros de guerra forçados a trabalhar nas plantações de Sauron. Essa região sobreviveu à estrondosa erupção da Montanha da Perdição ao final da Guerra do Anel, e o rei Elessar, também conhecido como Aragorn, libertou o povo de lá, concedendo-lhes sua própria terra de volta. Essa erupção, porém, destruiu todas as construções e guarnições de Sauron no Planalto de Gorgoroth e Udun, selando de vez a derrota definitiva do último Senhor do Escuro. When the cold of winter comes, starless
winter